Os maiores erros em uma dieta vegana. Evite essas deficiências se você quer parar de comer carne. Assista até o final para entender mais como equilibrar uma dieta natural. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica. Depois de 17 anos estudando e vivenciando uma dieta baseada em plantas, eu sou convicto e feliz, na verdade, que a gente tem muito mais informação didática científica hoje em dia para evitar erros. Então, se liga nesse artigo que interessante. Muita gente não sabe, mas uma dieta vegetariana, vegana, ou seja, abandonar carne, ovos, queijo, leite e pelo menos aumentar drasticamente o consumo de alimentos frescos integrais das plantas, traz inúmeros benefícios à saúde e, de acordo com a literatura médica científica, redução da incidência de câncer, doença cardiovascular, diabetes, síndrome metabólica, entre vários outros problemas, como doenças autoimunes e por aí vai. Entretanto, existe sim, não a curto prazo, mas a longo prazo, alguns nutrientes que precisam ser devidamente cuidados para não ficarem baixos ou realmente a gente entrar em deficiência e ter problemas a longo prazo. Mas, como o próprio artigo alega, uma dieta vegetariana reduz o risco de desenvolver doenças crônicas e requer menos recursos naturais para a produção de comida do que uma dieta onívora. Mas quais são os nutrientes preocupantes? Proteínas, ômega 3, ferro, vitamina D, cálcio, zinco, iodo e, acima de todos, a vitamina B12. Ou seja, precisa de suplementação oral ou alimentos fortificados para evitar deficiências nutricionais. Eu discordo um pouquinho aqui e ali, como por exemplo proteína, mas a gente vai falar sobre todos. Então, os principais parâmetros dietéticos baseados em plantas são uma dieta vegana, que exclui todo tipo de produto de origem animal, uma dieta lacto-ovo-vegetariana, que inclui ovo e laticínios, queijos e leite, e uma dieta pesco-vegetariana, que é uma dieta vegetariana sem nada além de peixes e alimentos marítimos. Então, aqui eles mostram uma pirâmide vegana dietética, Ou seja, colocaram cereais integrais na base da pirâmide com os suplementos. E eu discordo em gênero, número e grau, Eu colocaria frutas e vegetais como a base da dieta, leguminosas e oleaginosas como a segunda base, aí um pouco de grãos talvez e obviamente outros alimentos, água e suplementos. Mas olha que interessante, uma dieta vegana fornece proteção cardiovascular por aumentar a saciedade, aumentar antioxidantes, aumentar minerais no sangue, reduzir a glicemia, reduzir o LDL, colesterol ruim, reduzir as gorduras dietéticas, reduzir o IMC, reduzir lipopolissacarídeos, isso é, toxinas. O primeiro erro numa dieta vegana é, de longe, a alimentação industrializada. A maior parte dos veganos largam a carne, queijo, leite e ovos por preocupação apenas com os animais, sem se preocupar com a sua saúde e acabam metendo o pé na jaca, ou melhor, no hambúrguer vegano, na carne vegana, nos industrializados veganos, sem entender que até mesmo os industrializados prejudicam o meio ambiente e prejudicam a saúde animal também. Então, na minha humilde opinião, não só industrializados não são veganos, como com o consumo de alimentos industrializados, você está mais propenso a deficiências nutricionais. E aí que vem o problema, trocar a carne, que pelo menos é um alimento mais natural, que teria mais alguns nutrientes, por lixo industrializado que realmente vai causar, na minha humilde opinião, vai causar maiores problemas. Vitamina B12 é o que todo mundo já ouviu falar e ela é essencial para inúmeras atividades bioquímicas, como a formação das células vermelhas, que transportam oxigênio para o nosso sistema inteiro, para o nosso corpo inteiro e os nutrientes, a formação do sistema nervoso, a biossíntese de neurotransmissores. Sintomas de deficiência de B12 são fadiga, falta de energia, dores de cabeça, irritabilidade, anemia,
depressão, problemas com sono, entre outros problemas. E a falta de vitamina B12 pode sim ocorrer em dietas principalmente veganas, porque proteína animal é a principal fonte de B12, não por causa da proteína animal em si, mas por causa da produção de micro-organismos no solo, que esses animais vegetarianos acabam tendo uma produção de vitamina B12 dentro deles devido às bactérias. Entretanto, hoje em dia, até mesmo os animais de abate da indústria são suplementados. Então, na verdade, até mesmo onívoros, por questões até mesmo de absorção, entre outros fatores, tem uma alta incidência de deficiência de vitamina B12 também. O que muita gente não entende é que a vitamina B12 é armazenada no fígado, é a única vitamina hidrossolúvel realmente armazenável e que pode ficar armazenada por até mesmo 10 anos. Então, a deficiência não tende a ocorrer rapidamente, podendo ocorrer, e os sintomas não vêm tão fáceis de serem identificados até chegarem a um nível clínico mais preocupante. Então, a recomendação de suplementação é em torno de 2.500 microgramas por semana através de alimentos fortificados ou suplementação oral. Alimentos fortificados não é uma coisa tão garantida, a gente prefere realmente oral no mundo da nutrição clínica, né? Terceiro fator que as pessoas cometem muito erro, muita gordura e muito ômega 6. Na verdade, veganos têm um baixo nível de ômega 3 comparado a onívoros, porque as fontes usuais de ômega 3 ativas no nosso organismo, que a gente chama de EPA e DHA, são encontradas principalmente no peixe, né? Como provavelmente você já ouviu falar do salmão e do ômega 3, mas outros produtos de origem animal têm menores fontes de ômega 3 ativas, como EPA e DHA. Entretanto, as plantas têm o que a gente chama de ALA, ácido alfa-linolênico, que as principais fontes seriam as nozes, as sementes como a linhaça e a chia. Mas o ácido eicosapentaenoico e o ácido docosahexaenoico, ou seja, o EPA e o DHA, são encontrados em salmão, sardinhas, atum, anchovas, entre outros peixes. Mas aí o que acontece? As pessoas acabam consumindo pouco ômega 3 e muito ômega 6, que esse desequilíbrio de um para o outro é um fator muito importante. Então precisa se preocupar sim com uma ingesta de ômega 3 e um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Como isso é geralmente recomendado, um aumento no consumo de linhaça e chia, que são alimentos muito baratos e são alimentos muito nutritivos. Mas tem outras questões que devem ser consideradas, que eu vou botar o vídeo aqui na descrição, vou botar o vídeo aqui no card, que eu já fiz sobre ômega 3, e as elongases e as desaturases, são enzimas que convertem esse ALA para o EPA e DHA dentro do nosso organismo. Quer saber mais sobre nutrição vegetariana? Sugiro fortemente meu livro Nutrição Vegana, a solução para a sua saúde dos animais e do planeta, onde eu pego centenas de estudos médicos e científicos mostrando por que uma dieta baseada em plantas seria melhor a nível nutricional para todo tipo de doença crônica que já foi testada, né? Além desse livro, tem outros 9 livros baseados em alimentação vegetal, onde eu te ensino não só receitas, como te ensino muita didática científica para você fazer essa mudança. Mas se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, eu tenho não só esses 10 livros já publicados, mas 6 cursos online, retiros presenciais sempre janeiro e julho, e eu presto atendimento nutricional online ou presencial. E aí, estão mais ou menos a quantidade de ômega 3 em diferentes tipos de alimentos. Mas olha que legal! Brócolis tem 20 gramas a cada 156 gramas, ou seja, tem muito ômega 3 num brócolis, por exemplo, e ninguém sabe disso, comparado à sua densidade calórica e sua densidade lipídica, né? Outro fator que veganos são mais propensos é a deficiência de vitamina D. A principal razão sugerida na verdade, que a vitamina D dietética vem principalmente de alimentos de origem animal, mas existem várias coisas a se considerar aí, né? Primeiro de tudo sim, peixe, carne e ovos têm um pouco de vitamina D, mas é muito pouco. E hoje em dia a gente já sabe que, na verdade, cogumelos têm uma boa quantidade de vitamina D, caso sejam fortificados, ou seja, colocados no sol para obterem a vitamina D. Então a gente pode até mesmo fatiar eles antes de comer e botar eles no sol. Eles absorvem bastante vitamina D2,
né? E existem vários fatores sobre vitamina D. Eu vou botar aqui na descrição e vou botar nos cards de como obter níveis ideais de vitamina D, quais são os níveis ideais e por que, na verdade, muita gente fica deficiente até mesmo pegando bastante sol. Então, sim, veganos podem estar mais propensos a baixos níveis de vitamina D, mas não é só por questões dietéticas, mas é principalmente por absorção, principalmente por viver em locais que não têm exposição ao sol adequada para o corpo conseguir produzir a vitamina D, entre outros fatores. Quinto fator, iodo. O iodo é essencial para a síntese dos hormônios tiroidianos, ou seja, o T3, o T4 que a gente ouve, hipotiroidismo, hipertiroidismo, na verdade é baseado nos hormônios tiroidianos, ou seja, enquanto a tireoide está funcionando, né? Hipo seria baixa funcionamento da tireoide, hiper muito funcionamento da tireoide. Mas para a tireoide produzir esses hormônios, ela precisa do mineral iodo. Na verdade, a deficiência de iodo pode causar hipotiroidismo e bócio, desordens mentais e apatia. As principais fontes de iodo para veganos é o sal iodado e algas. Sim, por essa razão, veganos podem mostrar deficiência de iodo, especialmente devido em áreas geográficas que são pobres em iodo. Ou seja, existem muitas coisas a se considerar aí, eu não vou entrar nos detalhes do consumo de iodo. Tem vídeo aqui na descrição, tem vídeo aqui nos cards de como garantir o iodo suficiente, mas o principal ponto aí é até mesmo estar na praia e respirar o ar da praia, a gente está ingerindo iodo. Então, locais mais próximos de praia vão ter mais iodo no solo, a pessoa tem menos propensão a desenvolver deficiência de iodo, mas como ele falou, algas são um excelente fator e está na descrição e está nos cards. Teve um estudo de veganos em Boston que realmente mostrou que eles tinham em média 3 vezes menos iodo do que onívoros. Entretanto, a gente não sabe se isso é realmente um problema ou já é suficiente, a gente ainda não tem tantos dados para embasar. Mas por precaução e obviamente por otimização, o ideal é realmente se preocupar com iodo. Aqui está uma tabela de diferentes algas, por exemplo, e o quanto que elas fornecem de iodo por dia, pelo consumo delas em até 10 gramas. E aqui está o quanto pessoas japonesas ingerem de iodo e quanto que é recomendado. Elas podem ingerir até 3 microgramas por dia. A recomendação é 0,13 microgramas. O outro fator nutricional seria o zinco. Na verdade, existe zinco nas plantas, mas por causa dos antinutrientes delas, existe uma reduzida absorção do zinco. Então é outro fator, é outro nutriente que é questionado e tende a ficar baixo. A gente ainda não tem tantos detalhes em relação a ele, mas não tem relatos na literatura médica científica de vegetarianos sofrendo deficiência de zinco. Entretanto, por precaução, é recomendado uma ingesta 50% a mais em veganos e lacto-ovo-vegetarianos comparado a onívoros por essa questão dos fitatos, dos antinutrientes. Mas é fácil encontrar zinco nas plantas como sementes de abóbora, semente de girassol, espinafre, oleaginosas. E aí, voltando para a questão da gordura, um dos erros que veganos cometem muito é jogar óleo em tudo, ou seja, eles trocam a gordura da carne, do queijo, do leite, dos ovos e usam óleos refinados, né? Usam muito óleos para fritar, para cozinhar, caem dentro de azeites e por aí vai, sem entender que a fonte ideal da gordura no mundo, não só animal ou vegetal, né? A fonte ideal para todo mundo de gordura deveriam ser as oleaginosas, ou seja, as castanhas, as sementes, a castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, pistácio, semente de linhaça, semente de chia e por aí vai. Então, ó, aqui está uma tabela mostrando a quantidade de gordura saturada, monoinsaturada, ômega 6 e ômega 3 em diferentes tipos de óleos, né? E no final das contas a gente vê que, por exemplo, vários dos óleos, como o óleo de semente de girassol, nem tem ômega 3 praticamente. Então esse é um fator muito importante a se prestar atenção. Óleos são muito densos caloricamente, auxiliam o ganho de peso, sobrepeso e obesidade e vão causar inúmeros problemas, até mesmo na proporção de ômega 3 para ômega 6. Existem outros nutrientes sim que são questionados, como ferro e cálcio, por exemplo, mas são menos preocupantes em uma dieta integral. Mas o que eu quero falar com esse vídeo é: as pessoas pegam muito as deficiências e pegam muito aos detalhes,
mas o que a gente sabe é, a gente está comendo pouquíssima planta, muito animal e muito alimento industrializado. Isso deveria ser mudado. A gente deveria comer planta ou exclusivamente ou quase que exclusivamente, né? Predominar drasticamente plantas na dieta, e isso é a consenso a nível científico. Então o que eu estou querendo sugerir é consuma mais alimentos de origem vegetal e sim, procure estudar e procure acompanhamento profissional para fazer uma mudança se você queira largar carne, reduzir carne, queijo, leite e ovos, para fazer essa mudança ser não só bem feita, mas sustentável a longo prazo. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. E clica nesses vídeos para saber mais.